está bem. Ai, Rodrigo, se cuida, tá bom? Obrigada por sua participação. Já está fazendo exercício, já soube aí dos alimentos que não são bons ou dos hábitos, né, que não devem fazer parte do seu dia a dia para que você tenha uma boa saúde. Mais uma pergunta de outro homem. E dizem que esse programa é feminino, só eles mandam e-mails? Nosso e-mail é manhãgazeta@tvgazeta.com.br. Nós estamos aqui ao vivo, são 9h24, tá? Hoje falando sobre gastrite e úlcera com o Dr. Gomes. É o Marcelo Jorge Ferreira. Bom dia, Cláudia. Meu nome é Marcelo Jorge, eu sou do Butantã. Gostaria de saber se a hérnia de hiato, se quem tem é bom operar ou se eu, por exemplo, tenho. Tomo remédio para o resto da vida? O que é hérnia de hiato? Bem, aí nós fugimos um pouquinho do assunto e vamos para uma outra parte, que é a doença do refluxo gastroesofágico, que na verdade nada mais é que a passagem do ácido... É possível voltar àquela imagem do estômago? Sabe aquela imagem que aparece o esôfago, essa não? Isso, tá? exatamente. Que aparece o esôfago que vai até o estômago? Vamos colocar de novo aquela foto que, bom, ele aproveitou, Marcelo, tudo bem, né? Nós estamos aqui ao vivo, né, Marcelo? Vamos falar aí desse refluxo, então. Que, aliás, muitas pessoas têm, inclusive bebês, né? Sofrem com refluxo, não sei se é o mesmo tipo de refluxo, mas tem. Na verdade, toda criança até o 2º ano de vida tem refluxo, é normal e natural. Não é considerado... Não é para ficar assustado. Não é considerado uma doença. Mas, na verdade, os pais precisam tomar cuidado com a qualidade e a quantidade de alimentação feita ao bebê, porque como essa válvula ainda não está completa, é muito facilmente provocado o refluxo, apenas inclinando o decúbito do neném. Tá. Agora, respondendo lá para o Marcelo, então, a hérnia de hiato, ela se dá onde? Então, vamos lá. Nós temos o esôfago, que é esse tubo que vem lá do pescoço até aqui, passando pelo tórax. E aquelas cobrinhas, tudo é intestino, né? É intestino para baixo. Entre o tórax e o abdômen, existe uma membrana que separa um andar do outro. E existe um furo, um buraco, por onde o esôfago passa do tórax para dentro do abdômen. Médico chama furo, buraco de hiato. Então, hiato esofágico é o buraco por onde o esôfago passa para dentro do estômago. E pode dar uma hérnia ali? Pode dar uma hérnia. Quando esse hiato é muito alargado, o estômago pode passar de dentro do abdômen para dentro do tórax. Com isso, ele acaba por destruir um dos mecanismos antirrefluxo, que é uma válvula que existe entre o estômago e o esôfago, favorecendo que o ácido, então, passe a banhar o esôfago, e isso leva a uma inflamação do esôfago, chamada esofagite, que nada mais é do que a doença do refluxo gastroesofágico. Respondendo à pergunta dele, hoje os medicamentos para o tratamento são extremamente eficazes e nós, médicos e cirurgiões, deixamos a cirurgia como a última possibilidade terapêutica sempre, considerando que os riscos são maiores do que o uso do remédio. Mas aí o tratamento medicamentoso é para o resto da vida? É como remédio para pressão alta, para colesterol, vai tomando. E mesmo nos melhores resultados, nós temos em torno de 20% a 25% dos pacientes operados que a partir do 5º ao 10º ano de vida voltam a ter o mesmo problema. Então, de certa forma, não é um meio ainda tão eficaz como se desejaria, de tal forma que o remédio ainda é a melhor opção. Não cura, né? Não cura. Mas o próprio Marcelo pergunta, agora, e a gastrite? A gastrite eu consigo curar? Depende, se for uma gastrite aguda, sim. A questão é que grande parte das gastrites já se mostram de forma crônica, ou seja, se o indivíduo não seguir as orientações adequadas do seu médico, poderá ter uma recidiva, ou seja, o retorno da doença numa fase avançada ou mais à frente. Bom, olha, já que nós continuamos nessa foto aí, o povo já está perguntando de tudo. O povo quer saber aí, doutora. A Sandra Regina Mambri Alves. Oi, Sandra. Bom dia para você, Sandra. Ela é de São Bernardo do Campo e ela diz que tem erosões no esôfago e que tem esofagite também. Pergunta se a esofagite tem cura. Então, tem através do tratamento que nós estamos acabando de dizer, não é? A esofagite também. As erosões que ela apresenta, obviamente, precisa saber o caso dela com mais propriedade, mas provavelmente já são secundárias à doença do refluxo que ela tem. Ah, é? Porque aí vai formando erosão? Sim, assim... E se não fizer nada no terceiro passo, acontece o quê?
isso pode complicar e aí nós teremos várias formas dessa complicação, desde sangramentos, estenose cicatricial. O que é isso? Vai cicatrizando e vai diminuindo o calibre do esôfago até o momento que já não passa mais o alimento, ou o que a gente chama de metaplasia esofágica, ou seja, o tecido agredido, modifica a característica das células daquela região. E essa é uma lesão pré-neoplásica, ou seja, que pode proporcionar o aparecimento de um câncer. Me ocorreu uma coisa que eu não sei se tem a ver, mas mulheres bulímicas, elas sofrem com isso também? Podem sofrer no futuro com isso? Podem sofrer, sim. Porque tem muita menina, né, com bulimia, então é bom informar as mães também. Pode vir a acontecer, a irritar. Pode, sim. De forma forçada, mas pode. Bom, o que fazer então para, né, desde o esôfago agora até o estômago, doutor, a gente se livrar da gastrite, não ter úlcera, né? Ó, leveza, nada de estresse, tá? Vida mais tranquila, exercício físico, pode ser genético, bons hábitos alimentares, mas para que não se transforme numa doença pior. Sim. Procurar um médico rápido, o que a gente faz, qual o sintoma que pede para que eu vá ao médico num desses casos? Sim, eu acho que, entendo que, como você citou, o melhor é viver bem. É verdade. Não é? Desde cedo, ter bons hábitos, ser educado com uma vida saudável. Uma vez a doença instalada, não tem jeito, aí a necessidade de tratar a doença. Então, não ficar protelando, né? Ah, um chazinho vai melhorar minha dor, tem dor, vá ao médico. Até porque você não tem condição de dizer, nem nós médicos em alguns casos, que tipo ou que nível de doença a pessoa apresenta. Então, por vezes, é necessário que se faça exames, como a endoscopia digestiva alta, para que nós saibamos que tipo de doença está instalado e qual o tratamento que devemos impor. Então, voltando, hábitos saudáveis e dietético-alimentares, evitar os agressores, álcool e fumo, a prática regular de atividade física e de atividades anti-estresse. Quando necessário e quando é muito intensa a sintomatologia, a medicação se faz necessária, né? Eu, nas fases mais precoces da vida, tento orientar os pais que conduzam a criança a uma condição melhor. Agora, há vezes que nós precisamos da medicação. Quando existe a presença da bactéria, tem que fazer a erradicação, ou seja, além da medicação para cicatrizar a mucosa, é importante erradicar a bactéria com antibióticos, aí dependendo do tipo. Bom, e essa pode aparecer lá no estômago da gente e parar lá por alimentos contaminados ou até bebidas. E tem que olhar um pouco para o seu pai, para a sua mãe. Se você é jovem, procure olhar mais, saber mais, né? Porque às vezes seu pai está doente, tua mãe está doente, você não dá muita bola, não quer nem saber direito que doença tem, mas provavelmente você terá a mesma. Muita coisa hereditária, genética. Então comece a perguntar para a família o que a tua família tem, né? Porque normalmente você, sabendo disso, que nem os cardiologistas hoje indicam, que os tratamentos, os exames em famílias de cardíaco sejam feitos precocemente. Assim também nessa área. Obrigada, prazer conhecê-lo. Para mim também, doutor, um prazer, viu? Doutor Gerson Gomes, gastroenterologista, participando aqui do nosso programa. Doutor, quer deixar o seu e-mail, pode? Pode. Porque aí as perguntas que eu não consegui responder aqui, se puderem mandar. Então, o e-mail nosso é gersongomes.com.br. Mas aí responde as perguntas, hein, doutor? Ok. Tá bom? Obrigada pela presença.